E olha, gente, o nosso convidado agora é apresentador, economista, biólogo, naturalista e embaixador do turismo. É um profundo conhecedor do meio ambiente e de culturas nativas, da fauna, de comportamento animal e especialmente ecologia. Com uma forma espontânea de cuidar e se relacionar com os bichos, ele já passou pelos principais canais de televisão e agora também leva toda a irreverência para o seu canal no YouTube, que já conta com mais de 4,5 milhões de seguidores. Está aqui conosco nos estúdios da Panflix em São Paulo, o Richard Rasmussen. Bom dia, Richard. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui no Morning Show. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Ô, Richard, ontem o nosso produtor Vinícius Moura levantou aqui uma ideia de trazer um animal para o nosso estúdio, de que você pudesse trazer um animal aqui para a gente, né? Principalmente porque a gente estava louco para ver a cena do Adrilles fazendo o programa com uma cobra enrolada nele e ele fazendo análises políticas dessa maneira. Mas você informou para a gente que existe uma legislação do IBAMA que impede que isso aconteça. Atrapalha seu trabalho essa legislação? Não, o meu trabalho não atrapalha a vida de muitos biólogos porque assim, se eu quisesse trazer um cachorro, um gato, não teria problema, né? Quando eu vou e compro uma serpente criada regularmente através, né, de toda a instrumentação jurídica que permite a nossa lei, eu adquiro esse animal. Você pode chamar de tutor, que você é proprietário, você tem uma nota fiscal, né? Tem responsabilidade, é um ser vivo, tem uma responsabilidade sobre aquele animal, assim como você tem com cachorro e gato, né? Mas você não pode dispor desse animal como você dispõe de um cachorro e gato. Por exemplo, eu gosto de uma cobra, quero sair para passear com ela, não posso. Por quê? Então, uma área cinzenta. A gente tem muitas áreas cinzentas nesse Brasil e especialmente no meio ambiente tem muita área cinzenta, que é aquela que a gente deixa para quem? Julgar um fiscal. Né? O fiscal vai estar com a tua cara, ele fala ok. O fiscal não vai com a tua cara, ele está errado. Então, essa área subjetivo, cinzenta, né? Isso que atrapalha, é uma das coisas que atrapalha muito o Brasil, né? Essas leis onde ficam que parece que o cara que é da área não estudou direito, ou ele deixa uma brecha para estar discutindo isso. Não é o legislador, né? Você não pode deixar isso, tem que deixar para o legislador, né, cuidar, e não para um fiscal, né? Não para deixar na mão do fiscal determinar um assunto. Mas, ô Richard, passear com um cachorro, com um gato, passear com uma cobra é um pouco mais complicado, você não acha, não? Não é exatamente um animal doméstico e que pode ferir outras pessoas. Por quê? Desculpa, eu prefiro levar... Eu tenho medo de cobra. Você também. Você tem um Doberman. Você pode ter um Doberman. Pode você pode ter um Doberman. Lógico. Um Doberman é um animal que, se te morder, vai ser muito pior do que uma jiboia. Agora, aí que tá. Se você não gosta de ter uma jiboia, não tenha. Mas não enche o saco de quem quer ter. Isso que eu falo. Você pode passear na rua com a jiboia? Pode, por que não? Na rua? Não, no pescoço. No carro. Adrilles, era pra você estar com uma jiboia agora. A gente levou pra passear. Vamos colocar... Richard, é isso que eu passear queria que me saber. incomodou. O que diz? Você uma tem jiboia a na rua, sai jiboia. correndo. Você tem a jiboia, você tem a documentação. Eu não gosto de E cobra. daí? Você só A pode partir ficar do com ela momento- em casa, é isso? Exatamente. Na verdade, não, então. O que Aí que ficou. acontece? Por quê? Se eu quiser pegar a minha jiboia, que eu paguei por ela era um animal silvestre, ela deixou de ser, ela passou a ser um pet. Ela passou a ser um pet, que nem um roedor, um coelho, qualquer outro animal. Você pode não gostar, né, desse determinado animal, então não tenha. Tem gente que não gosta de cachorro, e não tem cachorro. Tem gente que Mas não faz mal a tem ninguém, cachorro. você jura? Não, faz. Elas vêm domesticadas, ela vem filhote. E a partir do momento que vem filhote, assim como o filhote de cachorro, você tem que educá-la de maneira que ela reconheça que a mão não é uma ameaça para ela não te morder. E mesmo que aconteça... Mas tem que ser dela te adestrada, morder, né? não é adestrada, é questão de condicionamento animal, cara. Isso vale para qualquer Não, animal. mas independente. O que diz a lei? Você comprou regularmente, tá tudo bem. Você tem lá uma jiboia. Ela chegou lá, a filhotinho tá na sua casa. E daí, por exemplo, você não poderia trazer ela aqui nesse programa, por exemplo? Não, então, assim, a lei antes não dizia nada. E o que isso ajudou? Né? Muitos biólogos que, né, nós estamos num país onde, infelizmente, né, biólogo tem um caminho só, é ser professor, porque a gente sabe que tem pouca grana para pesquisa. Então, o biólogo vai lá e hoje ele podia comprar uma jiboia, ou seja, ele está totalmente legal, ele pega a jiboia que ele adquiriu, que está legalmente, né, foi criada, bonitinho, para este fim, né? E ele levava, por exemplo, para uma escola e fazia um trabalho de educação ambiental. É super legal. Hoje o cara não pode fazer isso. Não? Não pode, porque saiu uma legislação logo antes de entrar no atual governo, que parece que foi muitas coisas foram resolvidas às pressas, né? Opa, vai entrar um novo governo, então vamos resolver, né? E a gente tem, por incrível que pareça, dentro do Ministério do Meio Ambiente, né, do IBAMA, a gente tem muita gente
que está lá com opinião própria, né? E que pode ter opinião própria, mas está ali, tem que responder aquilo que a sociedade quer, a sociedade demanda, mas que acabam fazendo politicagem própria de meio ambiente de acordo com os seus próprios pensamentos. E isso é ruim. Né? Porque a gente tem instrumentos legais. Você hoje tem um criador. Por que não incentivar os criadores comerciais de animais? Ah, eu não quero ter uma jiboia. Não compra, cara. Agora tem um monte de gente que quer, mano. Entendeu? Eu não quero comprar um cachorro, não compro. Eu adoto, ou sei lá, faz o que você quiser. Mas a gente não pode, sabe, criar essas barreiras por conta de vontade de uma outra pessoa que passou num concurso, infelizmente, do IBAMA e tem estabilidade e está determinando regras que cabem para ele, entendeu? Richard, por falar nisso, né? Você também já chegou a ser autuado um tempo atrás aí por algumas questões de criadouro no IBAMA. Que pé que tá isso? Você recorreu? Por que essa história surgiu? Putz, eu tenho um criador, eu não tenho mais, né? Isso foi, nós estamos falando de 2002, faz algum tempo. 2002. Foi multado em 2002, né? Eu tive criador há 10 anos antes, né? O criador conservacionista é uma ferramenta muito interessante, né? Porque você recebe animais... Hoje a gente não tem essas ferramentas, porque nós tivemos caças bruxas durante 13, 14 anos, vocês devem imaginar por quê. Tivemos caças bruxas tentando fechar todos os criadores. Por quê? Porque nós temos gente lá dentro que não gosta de criador, não gosta, é desfavorável. Tem gente que quer parar criador de cachorro, de gato, não quer que tenha mais. Tem um movimento. E assim, tem gente muito boa. Como existe em todos os meios, né? Existe político bom e político ruim, existe biólogo bom e biólogo ruim, existe funcionário público do IBAMA bom e ruim, né? E existe criador bom e criador ruim. Né? A gente tem que saber, tem que fazer leis para punir aqueles que fazem coisa errada. E não tentar generalizar, porque senão a gente atinge os caras que fazem coisas muito boas. Tem muita gente boa. Né? E a gente acaba, por conta de tentar eliminar um problema, né? A criação, mas tem criador que cria só para ganhar dinheiro. Os bons criadores normalmente têm outra atividade e fazem isso como uma segunda atividade e pagam seus custos, né, de uma boa criação, com genética, etc. Então, assim, não adianta tentar impedir. A gente tem um movimento disso geral, cara, que querem acabar com tudo, que virou uma coisa assim, o animal, sabe, o animal dentro de casa tem que ter leis para proteger os animais, mas também você não pode proibir a criação. Mas agora, rapidinho, só para complementar, Paulo, a multa foi referente ao quê? Acabei não falando. Então, a multa foi referente a distorções dentro do meu relatório. Eu recebia, quando você tem um criador conservacionista, você recebe milhares de animais. Você não tem ideia. Eu tinha mais de 1000 animais. E você recebe de tudo. 1000 animais? De passarinho, tá? E você tem que receber, porque senão você tá ali... Eu quando abri o criador conservacionista, eu não tinha ideia do que realmente era. E eu queria ter animais legalizados dentro da minha casa. Qual a solução? Eu vou ter um criador conservacionista. Não tinha muita poesia naquela época. Eu fui economista antes de ser biólogo, né? Então, eu abri o criadouro e, cara, começou a descarregar de animais vindo da Polícia Ambiental, do IBAMA. E, normalmente, assim, 200 passarinhos. Então, assim, aí você tem que criar infraestrutura para todos esses caras. É muito caro e você não ganha dinheiro com o criador. E aí teve distorções. Bicho morre, bicho sai, bicho entra. E eu não tinha gente para cuidar desses relatórios adequadamente. Essa é a verdade. Perfeito. Antes de passar a palavra para o nosso João Pinheiro da Fonseca, eu tenho aqui uma dúvida. Se a gente quisesse ir no seu criador, você nos receberia? Não, eu não tenho um criador hoje. Hoje Ou eu compro animais com nota fiscal, que eu sou proprietário, estão em casa e são meus e é isso. Perfeito. Você poderia ir me visitar como amigo. Eu poderia te visitar na sua casa. Eu não poderia cobrar. Eu não poderia cobrar. Então Maravilhoso. Você não poderia... E eu gostaria de sugerir para o nosso produtor que a gente faça uma externa. Eu não vou segurar cobra nenhuma. Vai sim, é para isso que a gente vai. A gente vai só para isso. Se o Richard liberar... Por favor, a galera que está... Inclusive, nós abrimos uma tag. Richard, o Rasmussen no Morning, tem um monte de gente no Twitter. Se vocês realmente quiserem que a gente faça uma matéria externa na casa do Richard para verificar como que o Adriles pega na cobra, ou então como que o Joel Pinheiro da Fonseca vai se comportar junto de hamsters e outros bichos que você tem. Quais bichos você tem lá? Olha, é tudo que pode ter nota fiscal. Então, eu tenho coati, eu tenho cateto, eu tenho serpentes de diversas espécies. Tudo que pode ter nota fiscal e se comprar legalmente, eu tenho na minha casa. Não, hoje. vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Eu vou comprar agora um camelo. É uma cópia, não gosta da gente, não? Né, Paulinha? Vamos ver se os nossos inteiros aprovam essa ideia. Se eles aprovarem essa ideia, a gente fala com a nossa Fernanda Ortiz e organiza ele ama uma possível externa na casa do Richard. Joel Pinheiro, você tem dúvidas? Olha, eu sempre adorei animais, então eu seria o primeiro a topar essa visita aí, caso aconteça. Richard, você coloca um ponto e que me parece que é válido.
muitas vezes os criadouros e outras formas que permitem, em alguma medida, comercializar animais, eles são uma ajuda para a conservação, na verdade. Porque daí as pessoas criam e tudo e não tem uma pressão tão grande, geram impostos, geram receita para o governo e não tem uma pressão tão grande na caça ilegal. Mas uma coisa é inegável também, o Brasil tem um problema real de caça ilegal, de pego. Eu peguei numa reportagem aqui que diz que anualmente são 38 milhões de animais brasileiros que entram aí para o chamado tráfico dos animais. Será que essas regras que dificultam a pessoa ter os bichos e tudo, não são uma tentativa também de combater um pouco essa prática que a gente sabe que existe, que já que é tão difícil regulamentar, talvez o caminho é proibir mesmo e não deixar mais? Então, primeiro você tocou em dois assuntos diferentes. Um é a caça. Então, não estamos falando de caça. A gente está falando de alguém que quer comprar para pet, tá? Não estou falando de caça, tá ok? Então, para pet... Não, isso. Mas pegar no ambiente, caçar no sentido de capturar na natureza. Ah, não, tudo bem. Aqui caçar é uma coisa, mas eles capturaram... O comércio ilegal, ele vai continuar a existir. Ele tem que ser combatido, independente de você ter criador. O criador pode aliviar a pressão, ao contrário. Até porque é uma norma mundial isso, não é? O Brasil não é que está discutindo algo que no mundo inteiro é aceito, já entendido, e a ciência já comprovou de que se você tem oferta de determinado animal, né, que ela existe, a demanda existe, então você está proibindo algo que já existe. O que você está ofertando é uma possibilidade legal. Para quê? Para quem estiver ilegal realmente puder ser punido. Agora, a gente tem que realmente punir aqueles caras que estão... Né, isso é um trabalho que parece que não quer ser feito. Sabe, aumentem a força aí de fiscalização, não é problema meu, eu pago imposto. Se vira aí, resolve o problema, entendeu? Mas não é proibindo, sabe? Então vamos proibir tudo, sabe? Tem gente sendo morta, sendo atropelada, gente que bebe, dirige, não tem lei para isso? Quem bebe aí vai preso? Então, tem que ter isso, mas você vai proibir as pessoas de dirigir? É irracional isso. Paulinha, próxima pergunta, por favor. Richard já veio aqui no programa faz bastante tempo aqui no Morning Show. E eu queria fazer uma pergunta para ele, que foi a mesma pergunta que eu fiz quando ele veio, porque eu continuo com a mesma dúvida, que é a história dos zoológicos, assim. Eu tenho filhos pequenos e a gente já foi ao zoológico e sempre me dá um misto, assim, de uma alegria, porque você vê que a criança se interessa, lê ali a ficha técnica do animal, aprende mais sobre ele, né? Tem mais vontade de aprender a respeito da biologia e tal. Mas aí, às vezes dá uma certa dó, né? Porque a gente olha lá e a gente fala, puxa, será que esse espaço é adequado? Será que está tudo bem? Será que está limpo? Será que está comendo? E isso sempre me gera uma aflição muito grande, Richard. Qual é a sua opinião sobre o zoológico? Mudou de alguma forma? Porque eu me lembro que você era favorável na época, claro que com os devidos cuidados. Queria saber se você continuou com a mesma opinião. Não, eu continuo. A pergunta, eu vou responder com a pergunta contra a pergunta. Você foi aonde nesse zoológico? Aonde? Em que país? Qual? Você lembra? Eu já fui aqui várias vezes, entre uma vez que foi muito ruim e outra vez que estava melhor, aqui no estado de São Paulo, né? Tá. Eu também já fui no zoológico em Miami. Tá. Eu e o Dória, tô brincando. Você deve ter percebido muita diferença, né? Mas em Miami era maravilhoso. Claro, assim, parecia exatamente. que eles estavam mais felizes lá, não Mas privatizaram aqui, né? Óbvio. O zoológico de São Paulo não está sendo privatizado agora? Está sendo privatizado. Quem sabe agora. A primeira coisa, assim, você entra no zoológico de São Paulo, você paga, sei lá, 10, 15 reais para entrar, entendeu? Então, quando você foi em Miami, você deve ter pago 80 gente, dólares, não sei 60 foi. dólares, entendeu? É caro, então, é caro. essa é a diferença. Quer dizer, esse ticket, né, ele vai dar condições para que aquela instituição consiga cuidar melhor, né, conseguir dar melhores condições para aqueles animais que tem que ter. O animal, desde 1960, mudou muito o conceito zoológico. Né? Não é você pegar bicho na natureza, botar lá para as pessoas poderem ver, que legal, mudou. Né? Muitos zoológicos hoje são formados de plantel. Quando a gente tem energia elétrica aqui, a gente esquece que toda uma área, né, foi inundada, hidrelétricas foram construídas, e esses animais precisam para algum lugar. Um dos lugares que podem terminar é em zoológicos. Né? Então, eles são ferramentas, você dá a condição para aquele animal viver numa condição legal, bacana, tá? E você usa eles como ferramentas para a educação ambiental. Então, assim, tem muito a se falar sobre esse assunto. Mas, sim, eu continuo favorável dos bons zoológicos. E eu acho que os maus zoológicos têm que ser fechados e a gente tem que incentivar os bons zoológicos. Muito bem. Joel, tem mais uma pergunta? Eu queria perguntar, Richard, assim, a gente vive num momento em que a questão ambiental ela tomou o centro do debate. A gente vê algumas pioras, assim, alguns pontos. A gente viu aquelas queimadas no Pantanal ano passado. Acho que eu li, inclusive, uma matéria em que você participava ali vendo o tamanho do estrago, assim. O que está faltando para o Brasil, na sua opinião, para tomar jeito mesmo na questão ambiental, na preservação?
e quem sabe reverter esse quadro. Essa é uma pergunta muito longa, eu vou resumir assim. Eu acho que tem muita coisa que está sendo feita positiva, né? Eu acho que, por exemplo, a questão do saneamento básico é algo óbvio que tem que ser feito. Cara, como é que você fala em coisa em cuidados ambientais e você ainda está, defecando no mar e nos rios? Então, tomando como bicho, né? Sabe? Então, assim, isso tem que ser feito, mas eu acho que o governo está pecando também atual, como já pecou em outros, está pecando agora, na questão da fiscalização. Eu acho que a entrada do Exército na Amazônia foi fundamental, né, por diversas razões, entre elas a fiscalização, e aqui a gente sabe que os noticiários também não dão muita... a gente sabe o que a gente está vivendo, o período que a gente está vivendo, né? Quando a gente tem os noticiários que querem apontar só os defeitos, né? Tinham defeitos e vícios do governo passado também, que não eram menos mostrados, né? E eram mostrados coisas espetaculares que, né? Então, eu acho que também tem a questão de comunicação, mas eu não estou querendo passar o pano. A questão é, sim, eu estava no Pantanal, estava pegando fogo e eu estava gritando lá e publicando nas redes sociais. Faltava mais gente para combater aquele fogo. Sim, faltou mais gente para combater aquele fogo, era pouca gente. Então, tem defeitos aqui que precisam ser consertados também aqui na atual gestão. Muito bem. Richard. Rodrigo, só um minutinho, nós temos um pouco mais de 30 segundos, não vai dar tempo de fazer a pergunta. Na volta do break a gente vai fazer. Tá, nós vamos ter mais o que hoje aqui no programa, além Big dessa Brother Brasil, né? Paulinha vai contar sobre a eliminação Vamos falar. da Sara e o surto do Gil, né? E muitos recordes. Tem 2 que eu vou trazer. Um óbvio, que é de votação, quase batendo a primeira, que é da Manu Gavassi com o Prior. E tem um outro que foi no Instagram, e foi a Juliette a responsável. E tem um tweet do Túlio Gadelha, é isso, Maravilhoso, o Túlio pessoal Gadelha. gostou muito. Associou essa eliminação gostam. da Sara ao Bolsonaro, é Será isso? que o brasileiro vota certo? Votou certo? Não sei, o Túlio tem Muito aí bem, vamos nessa, gente. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. São 11 horas e 9 minutos. Virou 11 horas e 10 minutos agora da manhã desta quarta-feira. Nós estamos entrevistando aqui no programa o biólogo Richard Rasmussen. Adrilho Jorge, sua pergunta. Richard, uma pergunta biológica metafísica para você. Como biólogo, qual que você acha que é o sentido da existência e da vida? A gente vê, é um bicho comendo o outro, querendo matar o outro, ou existe uma solidariedade entre os seres vivos? Você pode estabelecer um princípio comum entre a humanidade e o mundo animal? Existe um sentido que ordena toda essa nossa biosfera, meu caro? Não, com a atual humanidade eu não consigo criar nenhuma conexão. Tá difícil de verdade. Adriles, o bicho sai, os animais saem para duas coisas. Eles querem reproduzir e se alimentar. Basicamente. A gente também. Não, a gente faz isso mal, as duas coisas. Pois é. As duas coisas a gente não consegue fazer bem, né? E a gente criou... Então, assim, a gente quer transportar uma série de sentimentos... Faz mal em que sentido, Richard, essas duas coisas? Não, faz bem, é ótimo. São coisas básicas para a sobrevivência. Você disse que os seres humanos fazem isso mal. A gente não transa bem e não se alimenta bem. É isso, básico. Verdade. Isso não é culpa da nossa geração. Verdade. Tá tudo meio confuso, tá confuso. A situação tá toda confusa. Tá resumido o que eu queria saber. O básico de um ser vivo, a gente não tá conseguindo cumprir, né? E a gente ficou complexo demais quando as coisas são mais simples. A gente ficou complexo demais. Então, a gente quer transportar os sentimentos humanos, né, pros animais, dos animais pros humanos. E assim, eu falo sempre pro pessoal, tem um Nature is Metal, tem um Instagram, vai lá, dá uma verificada, é gringo, nem sei de onde é, mas é incrível, mostra a realidade que os animais, como eles vivem, cara. Agora, é claro que nós, né, quando temos cuidados nos animais que vivem com a gente, eles acabam sendo humanizados, é natural, mas a gente não pode esquecer melhora ou piora que isso? são animais. Então, me piora, porque é o que eu falo, né? Às vezes eu falo, o Richard pôs lá a mão numa serpente, atrapalhou o caminho dela, eu depois falo do bicho, eu tô fazendo um trabalho para milhões de pessoas, né? E tem alguns biólogos que falam, olha lá, atrapalhou a vida daquela serpente, estava indo lá. Deixa eu falar uma coisa para você. A serpente está lá, o gavião vem, o gavião vai pegar, a serpente vai enfiar a cauda no olho do gavião, vai morder o gavião, e se ela escapar, ela vai comer um rato. A natureza é selvagem. Entendeu? Né? Ela não vai pro psicólogo e pro psiquiatra, cara. Essa é a natureza. Essa crítica sua vai com os protetores de direitos dos animais que querem humanizar os animais também? Não, eu acho assim, não. Existem diversos protetores, tem muita discussão boa. Se a gente não discutir, eu acho que assim, tem muita radicalização, mas a radicalização, depois a gente chega no meio. Quem é radical dos protetores? Você quer de novo a Jovem Pan querendo me desafiar, né, mano? Vou ficar quieto. Não vou ficar porque senão gera, não. Vocês adoram fazer esse corte. Não de novo. Não de novo. Vocês sabem. Eu não tava pensando na Luísa Mel. Não tava. Luísa Mel? Não falei nada. Não falei, tô quieto. Quero ver o corte.
Mas sim, eu acho Você gosta do trabalho dela? Eu acho que ela... de novo, por que eu caio nessa pegadinha? Não, eu acho que ela começou muito bem. Eu acho que, assim, eu não tenho nada contra ela. Ela pode viver a vida que ela quiser, do jeito que ela quiser. você acha do trabalho dela? dela? Ela não pode impor à sociedade o estilo de vida dela. Eu não quero viver como ela vive. Eu não sou vegano e não é problema meu. Eu quero ter a opção. E você não sinta-se mal por ser onívoro, pelo amor de Deus. O bicho come o outro, né? Eu estou dizendo assim, a gente está transformando... Eu não quero saber como o bicho morreu, eu quero saber como ele viveu. E eu sei que vou levar pedrada, eu levo pedrada disso de novo. Nossa, os veganos. Pelo amor de Deus, eu faço a minha opção. Que momento que a gente está vivendo da vida que a gente não pode ter nem opção em nada. Qualquer opção que seja contrária ao que uma minoria está tentando impor, você já é rotulado, classificado. O que está acontecendo com essa sociedade? Ficou todo mundo louco, é? Eu não posso optar, eu quero comer carne e não posso? Porque eu sou vir um monstro? É isso? Eu já falei isso em outras vezes. O veganismo, desculpa, a gente caiu nisso de novo. Ponto. Meu É diferente, por exemplo, comer um cachorro como a China, comer uma vaca, não é? Meu Deus, trouxe a China pro papo. A China chegou cinco cachorro é humanizado. Você tem que ter consciência. A vaca é melhor. Para de falar, por que você vai um minuto. da vaca? Eu teria Não, mas o cachorro é muito mais humanizado do que a vaca. A vaca eu como sem dó, o cachorro não. Eu não como Joel, por Para exemplo. de falar, Adrilho. Meu Peraí, Deus do você já céu. falou, fez as Gente suas do perguntas. céu. Deixa o Vini fazer a pergunta dele um pouco. Ô, Richard, sobre esse assunto ainda também, né? Porque você está falando assim, eu não quero viver o estilo do que o outro pensa, do que o outro quer impor. E aí eu queria, nesse sentido, te perguntar sobre as comunidades indígenas, né? Porque você também tem uma experiência, tem um convívio, tá sempre por lá também, tem toda essa polêmica da questão da Amazônia, desmatamento, se o índio quer ser mais civilizado, se não quer. Qual é a sua opinião sobre isso? Nossa, Vinícius, você falou tudo. Se o índio quiser, deixa o índio escolher. Entendeu? Deixa de... Alguém perguntou o que ele quer? Se ele quer um celular do ano, e qual o problema? Isso é uma coisa que a gente transporta, porque é que nem olhar um aquário. Você monta um aquário, às vezes o peixe não precisa de todo aquele monte de plantas e coisas que você colocou. Você fez para você, mais do que tudo. Então eu olho para assim, a gente olha para as comunidades indígenas e a gente tem aquela imagem do belo indígena pelado mesmo. Alguém perguntou se ele quer estar lá nessa posição, fazendo aquilo do jeito que está? Ninguém perguntou. Aquilo é o que nós aqui, sentados no ar-condicionado, né, estamos julgando na cidade, julgando como ele deveria... Alguém já perguntou? Porque você eu já perguntou? Claro que sim. E sabe o qual, que ele disse? qual que é a resposta? Quando eu abri uma... Eu tava com o Negão, meu câmera, 20 anos trabalha comigo, ele gosta de tomar Coca-Cola. Eu levo Coca-Cola. Quando eu tô na merda, ele tá na merda comigo. Aí ele abriu a Coca-Cola, aparece no Cinta-Lago, o Zé. Falou, Coca-Cola? Aí ele devia tomar uma Coca-Cola do meu Negão toda hora. Aí eu falei, uma hora, você é índio Cinta-Larga? Vai tomar água no rio, Zé. Civilizando o índio. Aí ele falou, não, Catequizando o índio. Branco ensinou, gosta de Coca-Cola gelada e Toyota. Qual o problema? Qual o problema dele gostar de Toyota? Nenhum. Ele pode gostar de garimpar também, né? Não, eles querem evoluir. E por que não? E Com por que certeza. não essas riquezas que estão em solo indígena, a gente tratar isso coerentemente, onde eles realmente ganhem e não esteja uma exploração, um subterfúgio, sabe, uma coisa escondida. É bom pra eles, é benéfico pra eles. Claro, olha pros índios norte-americanos, eles não deixam de ser índios, entendeu? Adorei o Richard. Paulinha. Dos índios norte-americanos tem até aquela questão dos cassinos, né? Que são explorados em terras indígenas, pode ter cassino. Aqui nem o jogo pode, apesar de muita gente ir em cassino, até na pandemia, né, Vini? Sim. Richard, em relação ao desmatamento, você já trouxe, a questão indígena você também já trouxe. O que mais falta a gente olhar a respeito do Brasil quando a gente está falando de fauna e flora? Manejo. Uma palavra-chave chamada manejo, que os americanos fazem bem e os africanos fazem bem. Eu nem sempre fui assim do jeito que você está olhando. Eu era muito mais emotivo. Eu aprendi que conservação não se faz com emoção. Conservação se faz com razão. Ela nasce aqui, no coração. Tem que nascer. Você tem que ser um cara sensível para entender, para cuidar, porque isso é da natureza humana, o amor, né? Mas a partir do momento, você tem que usar a razão. E às vezes, conservação, ela não é um livro de poesia. Eu vejo muita poesia, sabe? E esquecem a prosa, sabe? A verdade. A verdade é que, às vezes, você precisa fazer escolhas na conservação que são dolorosas. Quem fica, quem vai, quem eu guardo. Quando tem pouco, tem que tirar para guardar, para reproduzir, para povoar, sabe? E esse movimento todo que chama-se manejo, existe tanta poesia que a gente não vai, sabe? A gente está num momento só emocional. Isso não resolve conservação. Infelizmente, gostaria que resolvesse.
Mas Paulo, comer cachorro é diferente de comer vaca, né, Richard? Vamos ser sinceros. Desculpa, eu acho que não. Sabe, se você Cachorro come, é se mais você... humano, Richard. Então, Isso é vivo, poético. eu tenho uma vaca na minha casa. A gente se Eu identifica não vou mais comer com a uma vaca do vaca. cachorro. Eu tenho uma vaca na minha casa, uma mini vaca. Eu tenho um casal de mini vaca na Não, minha a casa. vaca é mais prazer, é mais, tá nem aí pra tem nada. morte. O É que as cachorro pessoas não, vão o no cachorro te mercado, ama. E aí eu concordo Mesma com os coisa, veganos, você vê Adriles, que a gente mesma coisa. concorda um pouco. Você vai no mercado, compra um pedaço de um carne que você não viu os olhos, né? Fazer cara tá falando. eu, se me desse uma faca e falar assim, agora, eu gosto de comer carne, mas eu jamais mataria para comer um pedaço de carne. Eu não faria, eu sou um covarde, eu terceirizo isso. Eu sou um covarde, eu admito isso. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que começar a pensar, né? Enfim. Adriles, os animais têm vida, meu. Tem vida. Não, mas cachorro é mais Ô, humanizado. Paulo, rapidinho, Ele tem um porque eu- senso de afeto mais apurado. Antes da do que uma pergunta vaca. Peraí, do, antes do do Joel, Joel, fala. rapidinho, porque o Richard comentou aqui sobre a questão do Pantanal e ele gravou um vídeo super legal no canal dele. A gente queria exibir algumas Não- cenas aqui. não nós temos temos esse ainda? vídeo. Não, ainda temos, não. Mas depois Daqui a a gente vai pouquinho. exibir porque são bem bacanas essas cenas. Perfeito. Joel, você quer fazer a última pergunta? Vamos lá. Você estava falando dos não interferir com animais, né, que alguns ambientalistas falam. Eu lembrei do documentário que concorre ao Oscar agora, inclusive é lindo, do sujeito com o polvo, meu professor polvo. Ele virou amigo de um polvo, que parece que é um bicho tão inteligente quanto gatos e cachorros. Só que quando veio um tubarão comer o polvo que ele era amigo, ele falou, não posso interferir. Deixou o bicho sozinho ali para... Quase morreu, acabou no fim falecendo mesmo, achei bem triste. A nossa alimentação não tem a ver direto, não tem diretamente a ver com a inteligência do bicho. A gente come polvo. O polvo é tão inteligente quanto gatos e cachorros, é uma questão apenas de costume. Agora, a gente sabe que a indústria da carne também, às vezes, tem práticas aí de tratar os bichos realmente de uma maneira muito, muito, muito desumana, digamos assim, no cativeiro, no criadouro em massa. Você depende de regulamentações nesse setor também, ou já que é para consumo, tudo bem? Não, defendo total. Eu falei uma coisa já aqui. Eu não quero ser... Se amanhã um ônibus passar em cima do Richard, eu não quero ser lembrado... Eu sei que isso que vai virar notícia. Ônibus atropela Richard. Eu quero que lembrem tudo que eu fiz na minha vida. Isso é o mais importante. Então, é isso que a gente tem que oferecer aos animais. Uma boa condição de vida. E isso está mudando muito, tá? Quando a gente fala... A gente tem uma impressão errada de como... Claro que tem gente ainda que cria de uma forma que tem que ser aprimorada. E isso tem que mudar. Então, eu defendo o bem-estar animal, sabe? E agora... eu entendo como isso funciona, a questão que nós temos que nos alimentar. Sabe qual a melhor coisa para a conservação, senhores? Infelizmente, a gente tem que parar de se reproduzir. Porque não adianta você aumentar, diminuir em 50% o uso dos recursos naturais e aumentar em 50% a população. A conta não fecha. O que você está dizendo são políticas de reduzir a natalidade. Agora quem é que vai fazer isso? E aí vai ter rótulo, porque quem fizer isso e mexer nisso, quem que vai ser... A China fez. Quem que vai ser... Então, mas uma ditadura, né, brother? Aí que tá. Né? Numa verdadeira ditadura, né? Então, é isso que a gente tem que... Quais as ferramentas que a gente tem? Educação seria uma? Beleza. Agora a gente compara o Brasil. Se no Brasil a gente tem problemas, imagina o que está acontecendo na África. É o continente que eu mais conheço, fora o sul-americano, é a África. Viajei muitas vezes. Maravilhoso. Cara, é uma outra realidade, é um mundo à parte. E eu acho muito importante, antes da gente começar a falar sobre lugares e pessoas, conhecer os lugares e as pessoas. Eu vejo muito nego levantando bandeira que não tem a mínima noção. Influenciador falando sobre a Amazônia, aí o cara pega umas férias e vai para Orlando. Nunca foi para a Amazônia. Vai para a Amazônia, porra. Vai conhecer teu país, vai saber a realidade para poder discursar sobre ela. E não, sabe, os títulos... Porque tu não só quer like. Se eu quiser só like, eu seria 3 vezes maior do que eu sou. Eu sou um cara polêmico que eu falo a verdade. Ela é uma verdade, essa sim, é uma verdade inconveniente. Muito bem, nós entrevistamos aqui no Morning Show o biólogo Richard Rasmussen, que está com baita de um canal no YouTube dele, com mais de 4 milhões de inscritos. Cara, muito obrigado, viu, Richard? Não, prazer. E aí é o seguinte, aqui a nossa audiência aprovou, mas de uma maneira assim que eu nunca vi antes, Sim, né, Paulinho Carvalho? Não a teve nossa divisão. ida até a sua casa, para que a gente possa gravar algumas imagens de Adriles Jorge, Joel Pinheiro da Fonseca e nós três segurando animais, né? De uma maneira, obviamente, dócil. E o Adriles vai gravar um vídeo com uma cobra. Que cobras você tem na tua casa? A gente tem piton, tem jiboia... Qual que é a melhor para o Adriles segurar? Olha, se ele tem... Olha, talvez uma Cascavel. piton. Tem uma piton de 60 quilos lá. Acho que... legal. Excelente, ele é forte, ele Essa faz mesmo. academia e Essa tudo. aí. Essa mesmo. Richard, Fechou. nos aguarde na sua casa, cara. Muito obrigado. Obrigado, viu, meu amigo? Valeu.